Bom dia, meu nome é Rebeca Yali Tiwico Matarazzo, eu sou aluna de Letras, com habilitação em Inglês na Estácio do Recife, e irei aqui refletir acerca da formação do docente para trabalhar com alunos com deficiências. Eu entrevistei o professor Jean Francisco de Assis, ele é formado em licenciatura em Ciências Biológicas e professor na Escola Pública Eudóxia de Alcântara Ferreira. Ao interrogá-lo, ele me falou que não existia assim um curso específico para ele focar. Ficaria mais para o ilusório. Como, por exemplo, temos na nossa grade curricular a matéria de educação especial, mas não passa disso. É como se fosse só para a gente entender como funciona, mas não conseguimos nos aprofundar sem procurar terceiros. E o aluno que existia na escola que ele ensinava era deficiente auditivo e precisava de um intérprete de Libras. Então, tinha esse intérprete e como o intérprete estava lá, ele recebia o auxílio direto para poder se incluir na aula normal. Então, as adaptações eram feitas para que ele pudesse se integrar. Mas também não tinha muitos recursos, pois tinha uma escassez de alunos com deficiência, até porque em uma escola pública de uma cidade enorme que abrange vários bairros que tem uma quantidade enorme de alunos e tinha apenas um aluno em toda a escola com deficiência auditiva. Então, não tinha recursos adaptados 100% para receber qualquer tipo de aluno. Era assim, temos um aluno com deficiência auditiva, vamos buscar suprir esse aluno, sem pensar exatamente o que pode vir. As atividades desenvolvidas promoviam interações, pois não tinha muita diferença. Como a deficiência dele era auditiva, ele conseguia falar normal, tinha a ajuda do seu intérprete e ele conseguia acompanhar a aula. Então, a interação era muito boa, ele estava sempre em conjunto com os demais alunos da sala. Não existia um foco total para esse aluno. Então, o tempo que tinha para ele aprender era exatamente o tempo dos mesmos outros alunos. Não era levado exatamente em consideração a dificuldade que ele precisava de ter mais. Ele era incluso como qualquer outro aluno e como ele já tinha esse intérprete de Libras, para a escola estava tudo bem. Em relação à família, equipe pedagógica, aluno e professor, não existia toda essa coligação. Era o básico. Alguns encontros pedagógicos a família vinha, mas eles não estavam realmente se importando, devido a deixar ir mesmo. Como a deficiência dele era auditiva, a avaliação dele era realizada normal. Ele recebia o auxílio do seu intérprete para que ele pudesse tirar alguma dúvida, mas ele não precisava fazer avaliações tão separadas, tão distantes da realidade dos outros alunos. Agora, sobre os maiores desafios enfrentados pelo professor na construção de uma proposta inclusiva de educação, chegamos a uma conclusão muito triste, pois não existe incentivo, nem financeiro, nem social, nem psicológico. Colocamos em uma realidade distorcida da nossa. Pensamos em trabalhar a inclusão, mas não existe nenhuma política ativa de inclusão. Por mais que elas existam na teoria, não é relatado algo que realmente se põe em prática. A maioria das escolas elas não estão adaptadas para receber abertamente qualquer tipo de aluno com deficiência. Até o número limitado, eles basicamente são pegos de surpresa. Tem um aluno surdo aqui, conseguimos um intérprete para ele, mas chegou um mudo, e agora o que vamos fazer? Não tem essa abertura de chegar e dizer, você pode vir aqui na nossa escola, iremos receber o seu filho que tem esse determinado tipo de deficiência. Quem dirá para alunos com superdotação? As escolas não estão preparadas para isso. Por isso, vemos muitos casos de alunos com inteligência maior, mais destacada, que com aptidões maiores para determinadas áreas antes do tempo que estipulamos, estão, na maioria das vezes, nas escolas particulares, com pais que têm condições e que descobrem com antecedência. Então, é uma entrevista que, por mais interessante que seja, quando realizamos ficamos tristes, porque esperamos respostas que
que nos deem um conforto sobre saber que a realidade que a nossa educação está realmente preparada para receber esses alunos, quando na realidade não está. Boa noite.